Glórias a Deus, aleluias, cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? É mais uma noite de estudo bíblico, estamos estudando escatologia e hoje estaremos estudando Apocalipse, capítulo 10, amém? Começaremos estudando Apocalipse capítulo 10. Mas antes de iniciarmos, vamos orar, amados? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, juntos mais uma vez nesta noite, Pai, para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Perdoe-nos os nossos erros, pecados, falhas, que o Senhor venha tirar toda a trave da mente, toda a escama dos olhos, todos os tampões dos ouvidos e quebrantar o nosso coração, Senhor. Queremos, Senhor, te conhecer melhor. Queremos, Senhor, aprender mais da Tua palavra e saber mais, Senhor, dos próximos acontecimentos, do que o Senhor tem para nós, das Tuas promessas, Pai. Pai, repreende todo inimigo que quiser, Senhor, atrapalhar este nosso aprendizado, Senhor, impedir que nós venhamos aprender, porque nós queremos, Senhor, e todo mal está repreendido em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, dirige esta aula, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu como Tua serva, Pai, me coloco à Tua disposição. Usa-me como quiseres. Que eu venha diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluias. Amados, vamos começar iniciando, falando de Apocalipse capítulo 10. Entre a sexta e a sétima trombeta, existe um parêntese, onde um acontecimento interessante se processará. João recebe de um anjo forte um livrinho aberto para comê-lo. O anjo profere com grande voz 7 trovões que foram ouvidos. Glórias a Deus por João, mas foi impedido de revelar os detalhes do que ouvira. João recebe a revelação das coisas que ainda haveriam de acontecer. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. As coisas doces que João profetizou seriam as promessas de Deus para os vencedores, como, por exemplo, o reino milenar, a nova Jerusalém, a nova terra e o novo céu. As amargas, as que lhe doíam no estômago após serem comidas, eram as muitas tribulações que estavam destinadas para o povo de Deus, que continuaria sucumbindo sob o poder do anticristo, e as terríveis consequências para os incrédulos durante a segunda e pior parte da grande tribulação. Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas. As duas testemunhas receberão de Deus poder para profetizarem durante 1000 anos e 60 dias. 1000 anos 260 dias. Nossa, Jesus, perdão, irmãos. Para profetizarem durante 1260 dias, não é 1000 anos não, são só 1260 dias.
Levando-se em consideração que as duas testemunhas estavam em pé diante de Deus e que logo depois foram enviadas à terra para profetizarem, sendo mortas em seguida, concluiu-se que não se pode tratar de anjos e nem de seres humanos crentes que já tenham falecido. Então só podem se tratar de dois homens que não morreram e que foram arrebatados no passado. Assim sendo, talvez sejam Enoque e Elias, que não experimentaram a morte, conforme os textos de Gênesis 5 e 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que os irmãos estejam lendo esta passagem, amém? Essas duas testemunhas são os dois ungidos descritos em Zacarias 4:14, que diz assim, irmãos: Então ele me explicou, estes são dois homens ungidos para trazer o óleo santo e servir o Adoni, o soberano do mundo inteiro. Amém? Que assistem junto ao Senhor. Elas têm o poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Lá em Tiago, glórias a Deus, no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha aqui, que oração, né, que Elias deve ter feito. O fervor da oração, né, que ficou 3 anos e meio sem chover. É crer, é fé, amados. É fé. A palavra diz que se crermos, né, e falarmos para um monte, vai daqui para lá, ele vai, né? A fé é capaz de mover montes. Então, meus amados, uma vez eu escutei um testemunho, eu não sei se eu já comentei com os irmãos, de uma irmã que orava, que ela foi morar num lugar que ela queria, mas vinha muita claridade, né? E ela queria ver o mar, mas vinha muita claridade, fizeram algo na frente do prédio que ela conseguiu morar, perto da praia. E ela orou tanto nessa palavra de fazer com que os montes se movessem, que chegou um belo dia, o prédio que tapava a visão dela de ver o mar, foi implodido, né? Então ela falava, o Senhor, Ele moveu o monte que estava na minha frente, me atrapalhando os meus desejos. Então, meus irmãos, quando ora com fervor, ora crendo, que já está recebendo a bênção, viu? Em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. Amém? Bom, diz que Elias orou durante 3 anos e meio, não choveu. Essa passagem é um exemplo do que o Elias do Apocalipse poderá fazer.
E bem provável que um deles deva ser Elias, porque Malaquias 4:5, vamos lá para Malaquias 4:5. Capítulo 4, versículo 5, diz assim: Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias antes que venha o Gadol, grande e Iaré, assustador dia de Yahvé, ou seja, do Senhor. Viu? Gadol é grande, Iaré quer dizer assustador, é em hebraico, viu, amados? Essas palavras que são, porque a minha Bíblia é a King James, então há palavras em hebraico e logo a palavra seguinte é em português, amém? Então, diz que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor, como diz aqui, né? Acabamos de ler. O mistério das duas testemunhas estará vinculado à salvação de Israel. Será exercido mais precisamente em Jerusalém, onde elas estão participando dos castigos infligidos por lei aos homens que não querem se arrepender, no período inicial da grande tribulação. Talvez por causa do testemunho do poder que demonstraram, convenceram os 144 mil judeus a aceitarem Jesus como Messias e Salvador. Há uma necessidade de se acomodar o tempo cronológico para se compreender a profecia. Uma vez que os 144 mil só atuarão após o testemunho das duas testemunhas. O texto diz que elas profetizarão por 3 anos e meio, depois irão morrer, e após ressuscitarem serão arrebatadas para o céu, e os eventos continuarão acontecendo por mais 3 anos e meio, demonstrando assim que elas só poderiam ter profetizado durante o primeiro período da grande tribulação. O parêntese do capítulo 7 de Apocalipse mostra a grande multidão que foi salva durante a grande tribulação. Esse espaço foi aberto para mostrar o grande despertamento espiritual que haverá no mundo após o arrebatamento da igreja, e que este produzirá os milhões de salvos vistos até aqui. Olha só, amados, o Senhor já tem despertado a todos nós a todo momento. Mas logo que Ele vir buscar a igreja, o Senhor Jesus, haverá um despertamento para aqueles que ficarem. Esses que ficarem, né, eles passarão pela tribulação. Olha, não é melhor nós acordarmos agora, despertarmos para a coisa de Deus agora e ir quando Jesus vir buscar a igreja do que ficar para aquele sofrimento da tribulação? Irmãos, eu quero estar na primeira ida, viu? Eu quero estar lá na primeira ida. Deus não é um ser tirano que permitiria que bilhões de pessoas sofressem sem uma causa ou um motivo real. Com certeza o motivo principal da grande tribulação é operar salvação. Em consequência da abertura dos 7 selos, as trombetas tocaram, inclusive a 7ª.
O capítulo 11 de Apocalipse antecipa o grande acontecimento que se dará realmente apenas no capítulo 19 de Apocalipse, quando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores retornará para reinar na terra por 1000 anos. Glórias a Deus. Chega-se ao fim dos eventos da grande tribulação, porém a narrativa prosseguirá tendo em vista os outros acontecimentos que acontecerão durante o período e que não foram relatados ainda, tais como os juízos das taças, que só serão após os capítulos 12, 13 e 14, que são parentéticos, ou seja, parecidos, um atrás do outro, mas um ligado ao outro. Amém? Apocalipse capítulo 12. Glórias a Deus. De acordo com a narrativa do capítulo 12 de Apocalipse, os acontecimentos escatológicos giraram em torno da nação de Israel. Em Lucas 21, é visto, depois os irmãos leiam, é visto na profecia relacionada a esses dias algumas nações. Israel é simbolizado pela figueira e as nações pelas demais árvores. O capítulo 12 mostra a situação de Israel no passado, presente e futuro, e o ataque que o diabo irá fazer ao povo escolhido, visando destruir seus descendentes. Os protagonistas principais desse capítulo são a mulher, que é Israel, e o dragão, que é Satanás. A descrição da mulher vestida de sol e coroada com 12 estrelas mostra a supremacia que Israel tem sobre as demais nações, principalmente porque está com a lua sob os seus pés, ou seja, a sua glória é maior do que qualquer outra nação. Israel várias vezes foi descrito por Deus em sua palavra como uma mulher. Está descrito, os irmãos anotem aí, no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 1, Isaías, capítulo 54, versículo 6, Isaías 62, capítulo 62, versículo 4, Isaías, capítulo 66, versículo 7, Jeremias, capítulo 2, versículo 2, Jeremias, capítulo 3, versículo 1, Ezequiel, capítulo 16, versículo 32, e capítulo 23, versículo 4, e Oséias, capítulo 2, versículo 16. As 12 estrelas representam as suas tribos, como revelado no sonho de José, onde viu 11 estrelas se prostrando diante dele. Ele era a 12ª e as outras, seus irmãos que formariam Israel no todo. O versículo 17 do capítulo 12 mostra que o diabo fará guerra à semente da mulher, ou seja, aos israelitas. A mulher grávida que grita com dores de parto e dá à luz um filho varão, que há de reger todas as nações, demonstra que Israel sofreu muito para que dele nascesse o Messias Jesus, que regerá as nações. Da mesma forma
que o parto do Messias foi dolorido para Israel, também o será a instalação do reino messiânico, ou o reino do Messias, né? Outro personagem descrito nesse capítulo é o dragão de cor vermelha, cor do pecado, conforme Isaías 1, Isaías capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Então sim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, nós já lemos isso neste estudo, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã, né? O pecado é grande e tem 10 chifres. Nós estamos falando do dragão, de Satanás. É grande e tem 10 chifres. Devem ser 10 reinos que formarão a base do império que é contra Deus e seu povo, conforme Daniel 7:24. Vamos lá olhar Daniel 7:24. Glórias a Deus, que diz assim: quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e humilhará 3 dos 10 reis. Amém? A sua cabeça tem 7 diademas, demonstrando o poder que ele tem sobre os reinos deste mundo tenebroso. Esse ser repugnante tem uma grande cauda que arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos caídos. Cauda significa aquele que ensina mentiras, conforme Isaías, capítulo 9, versículo 15. Vamos lá ver em Isaías, capítulo 9, versículo 15. Ora, as autoridades e os líderes são a cabeça, os profetas que ensinam, em verdade, são a cauda. Com sua mentira, ele conseguiu iludir e desviar os anjos que não guardaram o seu domicílio. Vamos ver lá em 2 Pedro. Glórias a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeia abismais, tenebrosas, com propósito de serem reservados para o juízo. E vamos ver lá em Judas, livro de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 6, que diz assim: e quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. No versículo 4, amados, de Apocalipse 12, o Apocalipse que estamos estudando,
Vê-se o esforço de Satanás em destruir o Senhor Jesus, logo no seu nascimento através de Herodes, conforme escrito em Mateus, capítulo 2, versículo 16. E vamos lá, que diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Todas as tentativas de Satanás fracassaram. Por isso, furioso, arremeteu com maior ímpeto sobre a mulher, ou seja, Israel, durante a grande tribulação. Mas Deus providenciou um esconderijo no deserto para preservar a nação durante 3 anos e meio. Isso se deve ao fato de o anticristo quebrar o pacto com Israel e levar todas as nações do mundo a atacarem Israel, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Vamos lá ver em Zacarias, amados. Zacarias 14, versículo 2. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Glórias a Deus, né, amados? Oh, Deus maravilhoso. Aleluias. E hoje, amados, pararemos por aqui o nosso estudo. Continuaremos o nosso estudo no sábado, às 16 horas. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Continuem estudando, leiam as referências, viu, amados, que eu falei para anotar, para lerem depois. Leiam, escutem o áudio com paciência, leiam também os capítulos que estão sendo estudados de Apocalipse, viu, amados? Para melhor entendimento, e tenho certeza que o Senhor continuará ministrando aos irmãos, amém? Que Deus abençoe os irmãos rica e poderosamente, dê cada dia mais sabedoria, conhecimento, discernimento da palavra. Vamos orar, amados, em nome de Jesus, glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por mais esta aula, Senhor. Pelo Senhor ter estado conosco todos os momentos. Pelo teu Espírito Santo ter dirigido esta aula, Pai. Muito obrigada, Senhor. Continue nos ministrando, continue nos abençoando, Senhor. Nos dá uma noite de descanso, de renovo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E prepara, Pai, uma terça-feira abençoada, cheia da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, irmãs, amo os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Um beijo em cada coração e tenha uma noite de bênçãos. Uma excelente noite, uma boa noite. Beijo no coração e até amanhã.